Então você marcou a visita com o seu cliente no local da reforma ou da obra e você quer saber, né, quais são as perguntas ideais para você fazer no local. Não existe uma pergunta exata a ser feita, mas há uma série de questionamentos que são muito bons que você faça na visita para que você, crie uma conexão com esse cliente e dois, você tenha maior embasamento de argumentos e de informações para você montar a sua proposta e também montar o seu convencimento do cliente. Então, a primeira coisa é você conhecer o cliente, você entender um pouquinho da história dele, o que ele faz, com o que ele trabalha, né, o porquê que ele está fazendo aquela reforma. Então, o primeiro ponto é você conhecer aquela pessoa, né? Lembrar que a gente lida com pessoas e pessoas gostam de fazer negócios com outras pessoas, pessoas que elas têm um sentimento de proximidade, um sentimento de amizade. Então, você tem que ter isso em mente, né? As pessoas tendem a fechar negócios com pessoas com quem elas consideram próximas, né? Ou que tem uma ideia de amizade, uma ideia de proximidade. E por isso é importante também você criar o rapport, que é aquele sentimento de alguma coisa em comum. Então, no que você vai conhecendo o cliente, é bom você achar alguma coisa que você tem em comum, por exemplo, um esporte, um time de futebol, uma cidade onde aquela pessoa morou. Isso vai criando um certo vínculo de conexão, né? A gente pode falar uma hora só sobre esse tema, o rapport, mas basicamente é isso. Você achar algum tema em comum com aquela pessoa com que você possa criar uma conexão. Então, você, né, entendendo um pouco mais do cliente, você vai entender qual que é o objetivo daquela reforma, daquela construção, e entendendo objetivos, você também pode, a partir dessa informação, onde é que o cliente quer chegar, você pode talvez trazer uma outra solução do que ele está orçando, né? Então, para você ter uma ideia de algum ambiente comercial, já tem algum projeto em mãos, mas você tendo a informação do que ele quer no final das contas, você às vezes pode trazer uma outra solução para aquele projeto, para aquela reforma. E outras questões que são muito importantes para você colocar no seu orçamento, para você colocar na sua apresentação da proposta mais à frente, para quando é que ele precisa daquele orçamento, assim você consegue colocar dentro da sua lista de prioridades da semana ou do mês de orçamento. É muito importante essa informação, qual que é a urgência em relação àquele orçamento, quando é que ele pretende iniciar a obra e também quando é que ele pretende finalizar a obra, né? Quando é que ele quer ter, digamos que é um estabelecimento comercial, quando é que ele quer já ter o estabelecimento em andamento. Lembrando que em casos de estabelecimentos comerciais, ou mesmo em caso de reformas residenciais, o prazo final que ele quer estar habitando, muitas vezes não é o seu prazo, porque temos também o prazo, por exemplo, de imóveis, né? Temos o prazo de instalação de equipamentos, então você tem que fazer a conta inversa, né? Levando em consideração as outras empresas que ele vai contratar também até a finalização daquela obra ou daquela reforma. É importante também, mas nem sempre isso é possível, depende muito da abertura que o cliente dá nesse primeiro contato, é entender qual que é o budget, né, qual que é o orçamento limite daquele seu cliente, quanto é que ele quer gastar, até uma forma de você filtrar aquele cliente, digamos que ele tenha um budget muito menor do que aquilo que seja possível, né, então você já pode aí conversar com o seu cliente, que vai ser muito difícil, quem sabe até descartar aquele cliente. É importante também você entender quem elaborou os projetos, se tem algum vínculo, se é algum familiar, se é alguma empresa, algum escritório que ele confia, até por questões de talvez fazer uma parceria posteriori, né, de indicação mútua com essa empresa dos projetos. É importante também você ver com o cliente se ele está aberto a sugestões, né? No caso, digamos que seu orçamento de R$ 95.000, ele tem um budget de 85 mil. Entender se ele está aberto a sugestões de alteração de material, alteração de método construtivo e tentar fisgar as prioridades daquele cliente. Lembrando que nem todo cliente a prioridade é custo, né? Temos clientes cuja prioridade é o prazo de execução, a qualidade do material, se você entende de materiais de alta qualidade, às vezes a indicação, você entender ali se vocês têm algum vínculo através de algum amigo em comum, alguma indicação de outra loja, de outro cliente. Às vezes o cliente tem como prioridade a estética do local, não é tão importante o custo, ou tem como prioridade a funcionalidade, às vezes você consegue trazer aí alguma sugestão como engenheira, que possa trazer mais funcionalidade. Enfim, é importante nessa primeira visita ir com a mente aberta para você conhecer aquele cliente,
criar esse vínculo e entender realmente o que é importante para aquele cliente. Não ir com nenhuma presunção do que é importante, mas sim entender qual que é a real necessidade daquele cliente, de modo que você possa estar ali ajustando a proposta, às vezes até dando sugestões de alteração do projeto e ser mais assertivo na entrega do orçamento, na apresentação da proposta, com base nessas informações. Então, mente aberta e conheça seu cliente, tanto do ponto de vista de relacionamento, de pessoa, como entender as reais necessidades daquele projeto, daquela reforma, daquela construção.